Em uma galáxia distante, existia um planeta conhecido em todos os sistemas como o Planeta do Prazer. Cassinos colossais iluminavam a noite eterna com luzes neon, casas do prazer funcionavam 24 horas por dia, e bares gigantescos nunca fechavam as portas. Ali, vício e luxo caminhavam lado a lado, alimentando sonhos e destruindo vidas na mesma velocidade. Em um desses bares, envolto por fumaça, música baixa e risadas distantes, estava Lobo. Sentado sozinho no balcão, ele segurava um copo de bebida forte em uma mão e um charuto aceso na outra. A fumaça subia lentamente, misturando-se aos seus pensamentos. Seu olhar era duro, cansado, marcado por cicatrizes invisíveis que nenhum médico poderia curar graças à sua imoralidade. Hoje, ele era conhecido como o maior caçador de recompensas, o Maioral, um nome temido por criminosos e respeitado até pelas autoridades mais corruptas. Mas nem sempre foi assim. Antes da fama, antes das armas, antes do sangue derramado, Lobo era apenas um adolescente comum. Um garoto meio desajeitado, apaixonado por mangás, HQs e animes. Um nerd completo, desses que passava horas discutindo teorias fictícias, sonhando com mundos impossíveis e heróis que sempre faziam a coisa certa. Até que um dia, tudo mudou. Naquela noite, ele voltava para casa depois de mais um dia cansativo de trabalho. O caminho era familiar, a mente distraída, quando algo chamou sua atenção na calçada à frente. Um casal discutia. No início, parecia apenas mais uma briga comum, vozes elevadas, gestos agressivos. Mas, de repente, a situação saiu do controle. O homem perdeu a paciência. Num movimento brusco, ele levantou a mão e deu um tapa violento na mulher, que caiu no chão com um gemido abafado. O som ecoou pela rua silenciosa. O garoto congelou por um segundo. Depois, a raiva falou mais alto. Sem pensar nas consequências, ele largou a mochila no chão e correu na direção do agressor. O coração batia forte, o sangue fervia. Quando chegou perto o suficiente, saltou com tudo que tinha e desferiu um soco voador direto no rosto do homem, pegando-o completamente de surpresa. O homem perdeu a paciência. Com o rosto tomado pela raiva, avançou de repente e desferiu um soco pesado no garoto, que foi jogado ao chão com a força do impacto. Por um instante, tudo pareceu girar. Ainda assim, o garoto cerrou os dentes e se levantou. Sem hesitar, partiu para o contra-ataque. Seus punhos se moviam rápido, atingindo os pontos onde o homem menos esperava, laterais, abdômen e costas. Cada golpe era movido não pela força, mas pela determinação. Mesmo assim, a diferença física era clara. O homem, maior e mais forte, resistiu e respondeu com outro soco brutal, atingindo o rosto do garoto e fazendo seu nariz estalar com o impacto. A dor foi intensa, mas não o suficiente para quebrar sua vontade. Cambaleante, respirando com dificuldade, o garoto permaneceu de pé. Ele sabia que não tinha vantagem alguma naquela luta, ainda assim, se recusava a desistir. Não importava o tamanho do adversário, ele continuaria lutando. Após longos minutos de confronto, o cansaço começou a cobrar seu preço. Foi então que o som das sirenes cortou o ar. A polícia chegou rapidamente, aproveitando o estado de exaustão do agressor, o imobilizou e o derrubou no chão sem dificuldade. Enquanto isso, a mulher que havia sido agredida correu até o garoto e o segurou com força, tentando ampará-lo. Ele estava coberto de marcas da briga, respirando de forma irregular, claramente machucado. Mesmo assim, seus olhos ainda mostravam firmeza, ele tinha resistido até o fim. A mulher sorriu suavemente para o garoto em seus braços. Seu olhar não carregava tristeza, mas uma paz profunda, quase divina. Com a voz calma, ela falou: "Você é meu herói, garoto. Agora, pode descansar." Com delicadeza, ela levou os dedos até os olhos dele e os fechou, como quem embala alguém para um último sono. O mundo ao redor pareceu silenciar. Por um tempo, não houve dor. Não houve medo. Apenas escuridão. Então, lentamente, o garoto abriu os olhos. Diante dele havia uma figura gigantesca, impossível de medir.
O corpo da entidade parecia feito do próprio universo. Galáxias giravam sob uma pele cósmica, estrelas nasciam e morriam em silêncio dentro dele. O rosto pálido e sereno tinha traços humanos, mas sua simples presença esmagava a realidade. Os cabelos escuros flutuavam suavemente, como se nem a gravidade ousasse tocá-los. Assustado, o garoto se levantou de um salto. O coração disparado fez levar as mãos ao próprio corpo, não havia feridas, nem dor. Onde antes existia sofrimento, agora havia apenas perfeição. Ele ergueu o olhar. A entidade sorria. Com um simples gesto, o chão desapareceu. O garoto flutuou até ficar frente a frente com aquela presença infinita. Então, a voz ecoou, não nos ouvidos, mas na mente, na alma. Você agiu como um herói, meu filho. Um arrepio percorreu seu corpo. Ele reconhecia aquela voz. Sempre reconheceu. Oh, one above all, murmurou, tomado por medo e reverência. O Criador de tudo sorria para ele como um pai orgulhoso. Eu vi o que você fez. Para alguém que nunca se importou muito com os outros, você salvou uma vida. A entidade inclinou a cabeça. Embora, sejamos honestos, você só fez isso achando que ela poderia se interessar por você, não é? Envergonhado, o garoto coçou a nuca. Bem, pelo menos eu tentei. O one above all riu suavemente. Motivos imperfeitos, ação correta. Isso já é raro. Seu olhar ficou sério. Mas você morreu cedo demais. Por isso, vou realizar um dos seus sonhos. O espaço se distorceu. Uma imagem surgiu, o garoto, em seu quarto, animado diante da TV. Imagina se o lobo fosse parar no mundo de Invencível. A imagem se desfez. Eu ouvi isso, disse a entidade, sorrindo. E fiquei curioso. Ele deu um passo à frente. Você irá para o universo de Invencível. Uma pausa. Como o lobo. O choque foi imediato. Você aceita? Perguntou o one above all, já sabendo a resposta. Após alguns segundos, o garoto respirou fundo. Sim, eu aceito. O sorriso da entidade se abriu. Então faça sua própria história, e dê uma surra nesse universo idiota. Um estalar de dedos. A realidade se dobrou. O garoto sentiu seu corpo ser reconstruído por forças além da compreensão. Quando o silêncio voltou, ele abriu os olhos. Era maior. Mais forte. Selvagem. Ele havia se tornado lobo. À sua frente, um planeta vazio. Ao lado, sua moto espacial, esperando por ele. Lobo montou nela, sentindo a adrenalina correr pelas veias, e sorriu. Ele era o maioral da DC. Maia já se havia passado 2 anos desde tudo aquilo. Lobo permanecia sentado no balcão, segurando uma garrafa de cerveja quase vazia, enquanto seu olhar se perdia no fundo do copo. As lembranças vinham sem pedir permissão, uma após a outra, como fantasmas que se recusavam a desaparecer. Entre todas, a pior era sempre a mesma, a imortalidade. Ele já havia sido cortado, baleado, queimado, morto, inúmeras vezes. Seu corpo sempre se reconstruía, voltava como se nada tivesse acontecido. Mas a dor nunca ia embora. Cada morte deixava marcas invisíveis, cicatrizes na mente. O pior de tudo era saber que, apesar de viver por tanto tempo, sua mente ainda era a de um garoto de apenas 19 anos, jovem demais para suportar tanto sofrimento. Ele leva a garrafa à boca e toma um gole longo, tentando afogar os pensamentos junto com o gosto amargo da bebida. Foi então que sentiu um toque em seu ombro. O contato o arrancou de seus devaneios. Lobo se vira lentamente, sem pressa, já esperando o problema. À sua frente estava um alienígena de pele verde escura, cabeça alongada e 2 antenas finas saindo do topo. Seus olhos eram completamente pretos, sem pupilas, e refletiam nervosismo. Você é o caçador de recompensas conhecido como o Lobo, não é? Perguntou a criatura, com a voz trêmula. Lobo não responde de imediato.
Apenas lança um olhar de canto enquanto toma mais um gole da cerveja, o líquido descendo lentamente por sua garganta. Sou eu. Por quê? Responde, seco. O alien engole em seco. A presença do maioral parecia pesar no ar, como se algo nele instintivamente avisasse perigo. Bem, eu quero contratar seus serviços, diz, hesitante. Quero vingança. Pelo meu povo. Lobo apaga o charuto no cinzeiro, acende outro com calma e solta a fumaça devagar, encarando o alien com indiferença. Beleza, diz, sem emoção. Quanto você vai me pagar? Bem, o que acha de 10.000 créditos? Disse o alienígena, a voz trêmula, o corpo rígido de medo. Ao ouvir o valor, Lobo apenas soltou uma breve risada nasal. Levou o charuto à boca, puxou uma longa tragada e deixou a fumaça escapar lentamente pelo canto do sorriso. Então, num movimento rápido demais para ser acompanhado pelos olhos, agarrou a cabeça do alienígena e a bateu contra a mesa do bar, mantendo-a pressionada ali com força. Você só pode estar de brincadeira comigo, rosnou o Lobo, a voz grave e carregada de desprezo. Acha mesmo que 10.000 créditos pagam o meu trabalho? O alienígena soltou um gemido abafado. Sentia o peso da mão de Lobo esmagando sua cabeça contra a superfície dura da mesa, o mundo girando enquanto o pânico tomava conta. Eu pago mais, gaguejou. Diz qualquer valor, por favor. Lobo abriu um sorriso torto, quase divertido, sem aliviar a pressão. 100.000 créditos. Ele se inclinou um pouco mais, aproximando o rosto do alien. E a gente fecha o trato. Ou, fez uma breve pausa ameaçadora, você prefere que eu apague toda a sua raça da existência? O alienígena ficou em choque. O valor era absurdo, mas bastava olhar nos olhos de Lobo para entender que aquilo não era um blefe. Ok, respondeu, engolindo seco. Eu pago. Trato feito. Ao ouvir isso, Lobo finalmente soltou sua cabeça. O alien caiu no chão, ofegante, tentando recuperar o ar. Lobo deu mais um gole na bebida, apagou o charuto no cinzeiro e bateu 2 vezes de leve na mesa, como se nada demais tivesse acontecido. Trato feito, seu merda. Disse com indiferença. Desculpa, gata, mas o papai tem trabalho a fazer. De trás do balcão sai uma atendente, uma alienígena de pele azulada, cabelos negros escorrendo pelos ombros, olhos grandes e claros que refletiam a luz fraca do bar. Vestia o uniforme típico do lugar, prático, embora chamasse atenção pelo corte ousado. Ela apenas suspirou e limpava a boca, já acostumada com cenas daquele tipo, e observou o Lobo se levantar, sabendo que quando ele dizia que ia trabalhar, alguém, em algum lugar, ia se arrepender. Lobo saiu do bar empurrando a porta com o ombro, enquanto fechava o zíper da calça com um movimento preguiçoso. O ar frio do lado de fora bateu em seu rosto, contrastando com o cheiro de álcool e fumaça que ainda grudava em suas roupas. Sem olhar para trás, seguiu direto até sua moto estacionada sob a luz fraca de um poste piscando. Ele montou na moto com naturalidade, como se fosse uma extensão do próprio corpo. Girou a chave e o motor rugiu alto, ecoando pela rua quase vazia. No mesmo instante, sua música favorita começou a tocar no seu rádio, Kansas, Carry On My Vai Varsan. Um sorriso torto surgiu em seu rosto enquanto o ritmo preenchia seus ouvidos. Lobo acelerou com força, deixando para trás o bar, as luzes e o planeta inteiro. A moto cortava o caminho como um míssil, rompendo a atmosfera em alta velocidade. As estrelas viraram riscos luminosos ao seu redor enquanto ele traçava o curso sem hesitar. Destino definido, Terra. Era lá que seu alvo estava. E Lobo não pretendia demorar. Na Terra, algo estava acontecendo, algo que mudaria para sempre o mundo dos heróis. Nos céus, acima das cidades em pânico, uma batalha brutal se desenrolava. Omni-Man e Imortal colidiam como meteoros vivos, cada impacto ecoando como trovões no ar. Imortal, com o rosto tomado pela fúria e pela dor da traição, segurava Omni-Man pelo uniforme e desferia socos sem parar. Seu assassino, gritou Imortal, com a voz carregada de ódio. Nós confiamos em você,
Você nos traiu. Omni-Man rangeu os dentes, o olhar frio e implacável. Em um movimento rápido, ele agarrou o punho de Imortal no meio do golpe, parando-o no ar. E você deveria continuar morto. Sem hesitar, Omni-Man girou o corpo e acertou um soco devastador no peito de Imortal, lançando-o para longe como um projétil. O herói atravessou o céu até desaparecer no horizonte. Omni-Man então virou a cabeça, sentindo algo errado. Era o Invencível que lutava desesperadamente contra um alienígena gigantesco. A criatura o pressionava contra o chão, abrindo a enorme boca cheia de dentes, prestes a engoli-lo. Invencível se debatia, claramente ficando sem forças. De repente, um feixe de energia cortou o céu. O laser atravessou a cabeça do monstro em um instante, e a criatura caiu imóvel, levantando uma nuvem de poeira. O silêncio durou apenas alguns segundos. Ofegante, Invencível empurrou o corpo do alien para o lado e se levantou com dificuldade. Confuso, ele olhou na direção de onde o disparo havia vindo. No ar, pairando com tranquilidade, estava uma moto voadora. Sobre ela, um homem de aparência intimidadora segurava uma arma que lembrava um rifle futurista ainda soltando fumaça. O estranho tinha um sorriso confiante e quase divertido. Era Lobo. Lobo acelera sua moto pelo campo, o motor rugindo como uma fera indomável, até parar a poucos metros do Invencível. A poeira ainda pairava no ar com calma, como se não estivesse no meio de um campo de batalha. E aí, garoto, como vai? Diz Lobo, com um tom relaxado demais para aquele momento. Ele prende a arma na lateral da moto e, sem pressa, puxa outro charuto do bolso. Acende, dando uma longa tragada, observando tudo ao redor como quem assiste a um espetáculo. Invencível, confuso e ainda tentando entender o caos à sua volta, olha para o estranho de pele azul. Quem é você? Pergunta, desconfiado. Lobo abre um sorriso largo, cheio de arrogância, soltando a fumaça devagar. Meu nome é Lobo. Sou o melhor caçador de recompensas do universo. Ele aponta o polegar por cima do ombro. E tô aqui porque alguém me pagou para capturar um idiota que mora nesse planetinha. Antes que Mark pudesse responder, um impacto brutal corta o ar. Nos céus, Imortal ainda lutava com Omni-Man em um confronto desesperado. Mas a diferença de poder era clara. Com um último movimento violento, Omni-Man encerra a luta de forma definitiva. O corpo de Imortal cai, sem vida, desaparecendo entre os destroços abaixo. O silêncio que se segue é pesado. Invencível fica paralisado, os olhos arregalados, o coração disparado. Ele encara o que restou da batalha, incapaz de reagir. Ao seu lado, Lobo apenas sorri, indiferente, dando mais uma tragada no charuto, como se aquela morte fosse apenas mais uma cena comum. Então Omni-Man pousa lentamente no chão, o olhar sério fixo em seu filho. Ele nem percebe a presença de Lobo ao lado. Mark, diz ele, com a voz firme. A gente precisa conversar. A tensão no ar se torna sufocante. Invencível permanece imóvel, em choque. O vento passa por ele, mas sua mente está presa àquela revelação impossível. Depois de alguns segundos, sua voz finalmente sai, trêmula. Pai, é você mesmo? Ele engole em seco. Ou, você está sendo controlado? Omni-Man fecha os olhos por um instante e respira fundo, como alguém que decide contar uma verdade que jamais poderia ser dita. Quando volta a encarar o filho, sua expressão é fria. Ele começa a falar sobre os Viltrumitas. Sobre como não são salvadores, mas conquistadores. Uma raça criada para dominar, eliminar os fracos e transformar o universo em um único império sob seu controle. Nosso dever nunca foi proteger a Terra, diz Omni-Man, foi prepará-la. Antes que ele termine, um disparo explosivo corta o ar. Bum! O tiro atinge Omni-Man em cheio, jogando-o contra o chão. A poeira sobe, o impacto ecoa pela área. Lobo surge com a arma ainda fumegando nas mãos, um tipo de lança-granadas tecnológico, pesado e cheio de detalhes alienígenas. Ele dá uma tragada no charuto e solta um sorriso entediado. Já escutei essa história idiota antes, diz,
soltando a fumaça. E não tô nem um pouco a fim de dormir de novo. Omni-Man tenta se mover, mas o impacto foi forte demais. Ele apaga. Invencível arregala os olhos e se vira lentamente para Lobo, o ódio tomando conta de sua expressão. O que você pensa que está fazendo? Lobo dá de ombros, caminha até a moto e guarda a arma com calma. Lembra que eu te falei? Diz, montando na moto, eu vim buscar um idiota que matou planetas inteiros. Ele olha rapidamente para Omni-Man caído. E esse idiota é o seu pai. Vou ter que matar ele para pegar minha recompensa. Invencível não pensa duas vezes. Ele grita e parte para cima de Lobo com toda a força. Mas Lobo é mais rápido. O caçador acelera a moto na direção de Omni-Man, que começa a se levantar com dificuldade. No último segundo, Lobo salta da moto, voando pelo ar, e cai bem na frente dele. Sem dar tempo de reação, Lobo acerta um soco direto no rosto de Omni-Man, jogando-o para cima como se não pesasse nada. Invencível aproveita a abertura e tenta atacar Lobo por trás. Erro. Lobo gira o corpo rapidamente e desfere um soco seco na cabeça de Invencível, que é lançado contra o chão, batendo o rosto com força. O silêncio que se segue é pesado. Lobo estala o pescoço, encara os dois Viltrumitas no chão e sorri. Tá vendo? Diz calmamente. Isso é só trabalho. Omni-Man se levanta em um piscar de olhos, o ar ao redor vibrando com sua fúria. Antes que Lobo pudesse reagir, ele o agarra pelo pescoço e dispara rumo ao céu. As nuvens são rasgadas enquanto Omni-Man desfere uma sequência de socos diretos no rosto do caçador, cada impacto ecoando como trovões. Com um último golpe, Omni-Man arremessa Lobo contra o chão. O impacto gera uma pequena explosão de poeira e destroços, abrindo uma cratera no solo. Por alguns segundos, tudo fica em silêncio. Então, Lobo se levanta lentamente, estalando o pescoço, limpando o sangue do canto da boca com o polegar. Ele ergue o olhar para Omni-Man, que flutuava no ar, apenas observando. Ficar voando aí em cima é fácil, diz o maioral, abrindo um sorriso debochado. Se tá tão confiante assim, desce aqui e me prova que é forte de verdade. O olhar de Omni-Man se fecha em puro ódio. Sem dizer uma palavra, ele desce com força, os pés esmagando o chão, e começa a correr na direção de Lobo. O caçador faz o mesmo. Os dois se chocam no meio do campo como mísseis. Socos são trocados em velocidade absurda. Punhos acertam rostos, costelas, mandíbulas. O som dos impactos se mistura ao sangue que escorre de ambos. Nenhum dos dois recua. Em um movimento rápido, Lobo puxa seu gancho e o lança. A lâmina corta o peito de Omni-Man, forçando-o a abrir a guarda por um instante, o suficiente. Lobo aproveita a brecha, dispara suas correntes e as enrola no pescoço de Omni-Man. Ele puxa com força, sufocando, enquanto avança e acerta uma violenta cabeçada em seu rosto. Omni-Man cambaleia, o corpo cheio de marcas. Seus joelhos cedem e ele cai, respirando com dificuldade. Lobo não perde tempo. Ele gira o corpo e acerta um chute direto no rosto de Omni-Man, que cai de cara no chão com brutalidade. As correntes continuam apertadas em seu pescoço. Bem, diz Lobo, puxando ainda mais as correntes. Agora tá na hora do pagamento. Ele pisa no rosto de Omni-Man, mantendo-o nocauteado. Em seguida, saca um dispositivo que parecia um celular, tira uma foto do Viltrumita caído e começa a digitar. Um bip seco ecoa do aparelho. Eu podia ter te matado, cara, comenta, guardando o dispositivo. Mas você ainda vai ser útil. Então se considere sortudo. Ninguém costuma sair vivo da minha caça. Lobo se vira, prestes a dizer mais alguma coisa. Mas não tem tempo. Um impacto violento o atinge em cheio. Invencível surge como um foguete, acertando o Lobo e o lançando para longe, atravessando o campo em alta velocidade. A batalha ainda estava longe de acabar. Lobo cai de cara no chão, levantando poeira e rachando o asfalto. Antes mesmo do impacto ecoar, ele já estava de pé,
girando o pescoço como quem espanta uma dor insignificante. Seus olhos se voltam para trás. Invencível pairava no ar, o corpo tremendo de raiva, os punhos cerrados com tanta força que os braços pareciam vibrar. Eu não vou permitir que você mate o meu pai. Ele rosna, a voz carregada de desespero. Lobo solta um suspiro cansado e começa a caminhar em sua direção, passos lentos e provocadores. Você realmente é muito idiota. Invencível explode para frente, rasgando o ar em alta velocidade, o punho armado para um soco devastador. Mas Lobo reage no último instante, segura o braço do herói no ar com força absurda, travando o golpe como se não fosse nada. Idiota mesmo, Lobo cospe as palavras enquanto começa a socar Mark repetidas vezes no rosto e no torso. Seu pai acabou de te dizer que é um conquistador. Que quer dominar o planeta, matar inocentes, e você ainda fica do lado dele. Cada golpe fazia o corpo de Mark recuar no ar, o rosto se contorcendo de dor. Você é um herói de merda. Lobo puxa a cabeça de Invencível e desfere uma cabeçada seca. O impacto ecoa. Ele solta o braço do garoto, que quase despenca, desnorteado. Cresce, moleque. Usa essa cabeça para pensar. Num movimento rápido, Lobo acerta um soco de baixo para cima, levantando o queixo de Mark. Em seguida, um chute brutal no abdômen dobra o herói ao meio. Lobo puxa, encaixando a cabeça de Mark sobre seu ombro. Stunner. Ele salta e se joga para trás, caindo com todo o peso. O impacto é devastador. Mark é lançado para frente, rolando pelo chão até parar, imóvel, derrotado. Lobo se levanta, ajeitando o casaco, e encara o herói caído. Relaxa, você aprende com o tempo. E pelo que eu sei, quanto mais você apanha, mais forte fica. Ele ri alto. Que nem uma puta teimosa. Ele alcança o bolso da jaqueta, puxando o charuto com tranquilidade, como se a batalha já tivesse acabado. Leva o isqueiro até perto do rosto. Antes da chama surgir, o tempo parece congelar. Um braço atravessa o peito de Lobo pelas costas. O sorriso desaparece. Lobo olha para baixo, surpreso, sentindo a força abandonar seu corpo. Omni-Man estava atrás dele, de pé, coberto de ferimentos, mas com os olhos frios e determinados. Omni-Man puxa o braço de volta e segura a cabeça de Lobo com ambas as mãos, apertando com força esmagadora. Não há palavras. Apenas força bruta. O corpo do maioral cai pesado no chão, completamente imóvel. Omni-Man dá alguns passos cambaleantes até chegar ao lado do filho inconsciente. Olha para Mark por um breve momento, e então suas pernas cedem. Ele cai ao lado do filho, finalmente desmaiando. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que algumas partes não ficaram tão detalhadas quanto eu queria, mas infelizmente não consegui encontrar um aplicativo onde eu pudesse assistir a série completa. Por causa disso, tive que me basear em um resumo que encontrei no YouTube. Mesmo assim, fiz o meu melhor para trazer algo legal para vocês. E se vocês pedirem uma continuação, eu prometo que vou me esforçar ainda mais para melhorar os detalhes e a qualidade do conteúdo. Então se cuidem e lembrando, não usem drogas,